Olá, amigos e amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita e vamos estudar agora o item 15 da introdução, a loucura e suas causas. Logo no primeiro parágrafo, Kardec diz o seguinte: há ainda criaturas que veem perigo por toda parte, em tudo aquilo que não conhecem, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo do fato de terem algumas pessoas que se entregaram a estes estudos perdido a razão. Então a crítica é assim: você viu? O fulano foi estudar o Espiritismo e enlouqueceu, né? Perdeu a razão. E aí então ele vai dizer: olha, da mesma forma que um trabalhador braçal, se ele exagera, se ele não toma os devidos cuidados, ele pode lesionar os seus membros, né? Um trabalhador que usa o seu corpo físico, né? A parte mais física, ele pode, se pegar muito peso, então ele vai lesionar sua coluna, seus braços ali. Então ele diz: a pessoa que abusa das questões intelectuais também corre esse risco, mas isso não é privilégio do Espiritismo. Nós vemos pessoas na área da medicina, na área da filosofia, né, na área do conhecimento humano, de todas as ciências, que enlouqueceram, vamos assim dizer, que passaram a se fanatizar, enlouqueceram. Eu me lembro, quando eu era criança, era mais comum no passado ouvirmos isso, de ouvir dos meus pais, dos meus tios, dos adultos: olha, tá vendo fulano ali, ó? Eu lembro de um senhor especificamente, tinha uma barba branca já, mas toda amarelada, porque fumava muito, e eles falavam: ele é muito inteligente, mas ele ficou meio louco de tanto estudar. Então há realmente pessoas que deixam de viver o mundo real, para se debruçar exclusivamente sobre os estudos, e podem perder ali um pouco a noção de realidade, né? Passar a viver no mundo dos livros, como alguns vivem no mundo virtual, né? Eu lembro de estudos que a gente fez comentando o seguinte: tem pessoas que choram quando alguém é eliminado lá no Big Brother, ou que choram diante da morte de alguém ali no filme. Aliás, eu particularmente me emociono muito com filmes também, mas que não dão nenhuma importância para as mortes reais, né? Quando tem as mortes pela pandemia ou qualquer outro tipo de morte, um assassinato, alguma coisa assim, a pessoa não dá nem bola. É como se aquilo fosse a ficção e a ficção fosse realidade. Então perceba que, se nós analisarmos friamente, a sociedade de um modo geral tem essas fugas da realidade, né? Então uma pessoa que se debruça demais sobre qualquer área do conhecimento, ela pode sim se fanatizar, ela pode sim enlouquecer, né? Que é a palavra aí mais usada entre aspas. Então Kardec fala: não é privilégio do Espiritismo. Pessoas podem, ao estudar o Espiritismo, acontecer isso com elas, mas ao estudar qualquer outra área também pode, né? Então eu vou ler aqui um trecho. Conhece-se o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? Tem todas as áreas aí, né? E aí ele diz que o instrumento se quebrou, quer dizer, a pessoa lesionou ali até às vezes áreas do cérebro, mas que muitas vezes o espírito não, né? E que, liberto da matéria, ele vai estar com as faculdades mentais plenas ali. Só o corpo que se lesionou, como um trabalhador braçal poderia lesionar também pelo excesso da utilização. É claro que é em um aspecto da loucura, né? Uma lesão material. Nós sabemos que o espírito pode, entre aspas, aí, enlouquecer, que muitas das doenças mentais são doenças do espírito, que estão ali só transposta no corpo quando ele está encarnado, e que ao desencarnar ele mantém
aquelas características, mas aqui estamos falando especificamente de um tipo de enlouquecimento que é pelo excesso de alguma coisa. Então Kardec fala, pelo exagero, alguns podem lesionar o seu cérebro e isso pode gerar realmente um dano, mas um dano para a vida presente, não para o espírito às vezes. Ele diz mais adiante, todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura, as ciências, as artes, a religião. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. E aí, um pouco abaixo, ele vai falar sobre ideia fixa. Queria me deter um pouco nessa expressão. Nós somos mentalmente saudáveis quando nós conseguimos viver diversos papéis. Então, ora eu vivo o papel de filho, ora eu vivo o papel de pai, ora eu vivo o papel de quem ensina, ora eu vivo o papel de quem aprende, ora eu vivo o papel de quem cuida, ora eu vivo o papel de quem precisa de cuidados. Quando a gente dá conta de todos os papéis, né, quando nós não nos fixamos em um papel, nós temos mais saúde mental. Eu já citei isso em aula e em palestra eu também conto essa história. Os quadros, as sátiras, né, que nós tínhamos em programas humorísticos há algum tempo, como os Trapalhões, né, que os mais velhos vão se lembrar aí, às vezes passava hospícios, manicômios, né, e sempre tinha alguém ali que achava que era o Napoleão Bonaparte, outro que achava personalidades da história ali. E o que a gente percebe? Essas pessoas, elas cristalizaram, né, se fixaram em um papel e não conseguem viver outro papel. Porque a gente pode perfeitamente fazer teatro, um ator, uma atriz, viver o papel, mas depois ele sai do personagem e vai seguir a sua vida. Quer dizer, ele consegue viver um papel em um filme, outro papel em outro filme. E nós, na nossa vida, vivemos esses papéis também. Então, eu entro na sala de aula, eu vou viver o papel de professor, mas e se eu entrar na sala de aula como aluno? Eu vou viver o papel do aluno ali. Então, o perigo o fanatismo vem muitas vezes de uma ideia fixa. Tudo é explicado por aquele caminho. E nós vemos isso no Espiritismo, sim. Cai uma folha de papel da mesa, a pessoa fala, olha, é um espírito. Às vezes a janela que está aberta e o vento ali derrubou, né? Então, nós vemos pessoas que se fanatizam achando que tudo é espírito. Todos os problemas elas atribuem aos obsessores, como se nós não tivéssemos uma vida, não tomássemos decisões, que essas decisões trouxessem consequências. Ou seja, os nossos espíritos protetores, os obsessores, eles nos rodeiam e a gente estuda isso na doutrina espírita. Mas nós temos o livre-arbítrio de sintonizar com esse ou aquele e, em última análise, somos nós que tomamos as decisões. Portanto, precisamos tomar cuidado com a pessoa chega na casa espírita com um problema e o pessoal fala assim, olha, isso daí é um espírito. Nem sempre, né? E eu diria até mais, na maioria das vezes a causa está em nós, mesmo que haja ação de um terceiro, ou seja, de um espírito desencarnado, a causa está em mim. Se eu estou atraindo esse tipo de espírito, é porque de alguma maneira eu dei brecha, como a gente fala, né? Eu dei abertura, eu possibilitei a ação desse espírito sobre mim. Lembra numa aula passada que eu disse, se eu não tenho nenhuma característica de beber, seja em casa, beber bebidas alcoólicas em casa, ou não vou a lugares para beber, os obsessores não vão nem perder tempo em tentar me influenciar nessa área. Eles vão ver aonde eu tenho fraquezas, aonde eu já costumo falhar, e aí eles vão dar um empurrãozinho se eles quiserem me prejudicar, mas apenas naquilo que eu já tenho tendência. Não vamos terceirizar a nossa responsabilidade, porque é muito fácil dizermos que os espíritos são responsáveis, imaginar que alguém nos aplicando um passe
vai resolver os nossos problemas existenciais, que são problemas que nós carregamos de, às vezes, encarnações, e nós precisamos resolvê-los dentro de nós. E não adianta simplesmente, nas reuniões ditas de desobsessão, eu costumo dizer que muitas reuniões são equivocadas. A ideia é assim, afastar o espírito obsessor, e isso não resolve. Por exemplo, no caso do alcoolismo, eu afasto, se a pessoa continuar bebendo, amanhã tem outros. Aí eu afasto, ela continua bebendo, vem outros. Então eu preciso mudar, no caso ali, a fonte do processo obsessivo. Não vai faltar, se a pessoa, vamos imaginar no mundo encarnado, esquecendo agora o mundo desencarnado, uma pessoa que queira adquirir drogas, produtos ilícitos. Eu prendo um traficante, mas ela acha outro para comprar. Eu prendo outro traficante, ela acha outro para comprar. Então eles dizem, né, que sempre nós temos que, no caso do combate às drogas, atacar em duas frentes. Você tem realmente que inibir a venda, mas você tem que conscientizar os consumidores, porque enquanto houver demanda, enquanto houver procura, alguém vai também vender. Então, enquanto houver demanda da minha parte com relação às minhas fragilidades, nós teremos problemas com os obsessores. Voltamos daqui um pouco.